Praz, fã de esporte com a gente. Um gostinho de derrota porque o Flamengo parecia que já tinha tirado o Fluminense do caminho naquele primeiro tempo. Só que a entrevista do Everton Cebolinha pro Eric Faria, da TV Globo, logo no intervalo, que ele já começa a falar, tem que ver esse segundo tempo, que a gente já cansou agora no final do primeiro tempo. E não é normal a gente ver o Fluminense que por muitas vezes controla até o primeiro tempo, ele que dita o ritmo de jogo com a bola no pé, e acaba que tem um pouco mais de perna para o segundo tempo. Hoje foi diferente, né? O Flamengo não deixou o Fluminense correr, jogar até a bola no primeiro tempo. Mas aí o Fluminense parecia ter mais fôlego. E aí mudança de Diniz, inversão, trabalho com bola, vacilo de seu Felipe Luiz no lance do gol, vacilo de Mateuzinho no lance do gol. Os dois laterais não podem estar tão desatentos. O Felipe, na hora de combater ali na disputa pelo alto, praticamente ficar olhando. E o Mateuzinho que não viu o Iano Gonzalez passando atrás dele. Então, esse cansaço, essa desatenção e um Fluminense querendo jogar, o Fluminense com bola no pé sabe jogar, tornaram esse empate. Um tempo para cada lado. Fica um gostinho de derrota porque era um Flamengo que queria embalar, né? Era um Flamengo que olhou para o outro lado e falou, será que o Fluminense está numa ressacazinha aqui do primeiro tempo? Podia ter feito mais. O Gerson teve uma bola de frente, teve bola na trave, o Arrascaeta muito bem no primeiro tempo. E aí fica esse gostinho, não só por hoje, mas acho que por essa caça, né? Quando parece que vai embalar, quando parece que tem a chance, pelo menos igualar em pontos, fazer o Botafogo ficar aquela pulga atrás da orelha, perde a oportunidade. Agora, pelo que foi o jogo, principalmente no segundo tempo, não dá para dizer que foi justo, que o Flamengo merecia vencer, que era para ser diferente. Foi um tempo para cada lado. Mauro, mais uma vez a rodada começa com as coisas conspirando favoravelmente ao Botafogo. De novo. O Botafogo vai ter que fazer a parte. Ainda tem o Palmeiras jogando hoje. O Botafogo vai ter que fazer a parte dele amanhã também. Mas esse empatezinho caiu como uma luva pro Glorioso, hein? Tudo bem? Boa noite, William, companheiros. Abraço enorme ao fã de esportes. Vamos ver qual será a reação do Botafogo hoje, ainda com o mesmo técnico, né? Um Botafogo que está esperando, né, que o Thiago Nunes chegue e tal. Mas, enfim. E fora de casa, né? Fora de casa. Vamos ver. Acho que as coisas já aconteceram demais, de forma surpreendente com esse Botafogo, né? A queda assustadora desse segundo turno. Tá mesmo na hora de reagir, mas reagir agora contra quem? Contra alguém que pode ser líder também se ganhar dele e joga em casa. Então é um momento delicado, mas para todo mundo, né? O torcedor do Flamengo também já estava dizendo, deixou chegar, agora você vai ver, deixou chegar. E todos eles estão esperando do Palmeiras, Fluminense, umas 4, 5 vitórias, porque o único que vencer todas vai levar, vai chegar na frente. Porque nem todos vão vencer todas e até porque só o Palmeiras que não cruza com os times que estão decidindo o título. Isso. Só o Palmeiras que não cruza. Os outros todos, aí a gente está vendo uma confusão no final do jogo, né? Que termina Gabigol, Nino, termina com 2 expulsões, do Nino e do Gabigol. O Nino tem uma cena no gol do Arrascaeta por trás que é desesperadora, né? Porque ele leva um corte seco. Olhando. E o Ione, não sei como é que vai ser dada a assistência, porque eu acho que a assistência foi dele para ele mesmo. Foi dele para ele. Né? Ele deu assistência com a perna esquerda e bateu com a direita, né? Se lá tivesse a história de mandar o Pix, pagar uma graninha por causa de assistência, ele vai falar, não vou pagar porque ninguém passou essa bola para... Fui eu mesmo que fiz. É difícil, então não dá para achar, não dá para contabilizar antes de jogar. Tem que jogar. O Oswaldo Pascoal gosta de falar muito isso. Tem que jogar. Primeiro joga. Não adianta. Então é óbvio que o torcedor do Flamengo acreditou que ganharia esse Fla-Flu. Agora veio, passou o jogo contra o Palmeiras, emocionante. Então, o Fluminense já tranquilo da vida, Libertadores semana para comemorar passada, e tal. Aí o Fluminense tinha essa história também, né? Sei lá, leva de 2, 3 hoje. Como é que fica essa festa amanhã? Fica sem graça? Não fica? Então, a gente imaginava que o Fluminense ia colocar o que tinha de melhor e colocou. Não tinha o Cano para jogar. E nisso que o Pedro falou, eu também vi o Cebolinha falando sobre o cansaço, que está muito calor, né? Aqui em São Paulo, no Rio, muito calor. Mas ele falava, mas tem as substituições para serem feitas. Talvez imaginando até que ele próprio fosse sair já para a entrada do Bruno Henrique. E quem faz 3 substituições é só o Fluminense. Exatamente. 3. O Flamengo não mexeu no intervalo. Mas estou com o Pedro nessa, foi justiça, cara. No primeiro tempo, nenhum chute do Fluminense no gol. Você não viu o Rossi fazendo 0. Começa o segundo tempo, já é outro jogo, até os 20 e poucos, até sair o gol, também o Flamengo não tinha chutado nada. Os lances que a gente vai ver aí do Flamengo, e o Fábio salvando, é quando a coisa está acabando, dos 30 e tantos para frente, que aí vamos lá tentar ganhar esse jogo, continuar na briga. Continua na briga? Continua. Mas a gente está falando de um time que nem no G4 está, mas que tem a força que tem o Flamengo, a torcida que tem, mas não garantiu nenhum G4. Vamos ver como é que vai ser o discurso do Tite
o sonho do título permanece? Permanece. Mas vão tentar primeiro entrar no G4, o que ainda não aconteceu. Vamos aguardar também os outros resultados, né? Tá tão maluco, né? Que assim, você olha um time que está brigando pelo título, mas ao mesmo tempo ele deixa 2 pontos para trás ou 3, ele já está fora do G4. O Flamengo nem tinha entrado, mesmo com a vitória do Palmeiras, não tinha entrado no G4. Não, ainda não. E ele pode ser, de repente, tem um Atlético Mineiro ainda pensando em alguma coisa, quer dizer, ele pode se distanciar um pouquinho ali da liderança, mas ao mesmo tempo ele está de olho no... Enfim, está tudo muito embolado ainda e vai permanecer embolado nessa rodada. Eu vou só me antecipar numa coisa, que até ontem, segunda-feira, eu vou tirar uma onda que eu cravei esse placar lá que vocês fazem do programa. Você cravou esse 1-1? 1-1, No teu programa tem empate? No nosso, lá na hora do almoço, não tem, vocês colocam fichas e tal, né? Tem essa moleza não, mas a Dani não deixa a gente sem dar um placar, né? Porque vai virar meme e tal, e eu dei 1-1 para esse jogo. Eu acredito que quem faz com maior possibilidade de 3 pontos nesse final de semana é o Grêmio. O Grêmio pega o Corinthians em casa, né? Um Corinthians que não está consistente. Claro, o corintiano está imaginando, vamos voltar com um ponto de lá, maravilhoso. Mas a probabilidade do Grêmio fazer 3 pontos, na minha opinião, é maior do que a do Bragantino, maior do que a do Botafogo. E tem o Palmeiras, que hoje também me parece favorito, mas é contra o Inter, que tem um ataque muito bom. Mas acho que o Grêmio pode pegar essa liderança aí, dependendo desse resultado de Botafogo e Bragantino. Tem uma grande chance. A gente está com a sequência do Flamengo aí, só para lembrar aqui, se o Galo vencer o Goiás amanhã, o Galo vai para 57, igual o Flamengo em número de vitórias, mas o saldo de gols do Galo é melhor que do Flamengo. Sim. 15-13. Então ele já passa, joga o Flamengo para a 6ª posição. Veja só, o Flamengo pensou ali colar com 59, pode ficar em 6º. Pensando em título, né, William? Pode ficar 5 pontos do primeiro colocado. Exatamente, exatamente. E aí a gente tem, próximos jogos do Flamengo, o Bragantino em casa, o Red Bull Bragantino em casa, é aquele jogo que está atrasado, né? Pega o América fora, Galo em casa, Cuiabá em casa. Veja só, dos próximos 4 jogos, 3 em casa e 1 fora, e esse fora contra um time que já está rebaixado. E aí fecha a participação contra o São Paulo na última rodada, jogo fora, mais um São Paulo... Era o que tinha a maior vantagem de todos, né? Dos 6 já fez um hoje, 4 em casa. Ninguém faz isso. Lá todos era 3 fora, 3 dentro, 2 e tal. Mas você viu, esse em casa... Tem 2 duelos diretos ali, né? Que é Red Bull e Galo. E Galo. Esse em casa, e tinha esse em casa que era mais ou menos em casa, né? Do Flamengo contra o América não é em Belo Horizonte, né? É no Parque do Sabiá. É no Parque do Sabiá o jogo. Provavelmente lotado de flamenguistas. De torcedores do Flamengo, né? Tirando o último jogo com o São Paulo, que aliás também, na última rodada, o São Paulo já vai estar, já está tranquilo e tal, etc. Questão de 1 ou 2 pontinhos ali, para qualquer efeito, né? Para qualquer O Bragantino achou isso, né? Sossegado. E não deu certo. Pois e acabou perdendo, exatamente. Difícil, mas a última rodada, enfim. De qualquer forma, parecia, pelo número de jogos em casa, ter uma tabela um pouquinho mais favorável, mas hoje já não conseguiu vencer o Fluminense. E o Atlético Mineiro em casa, que a gente vai ver, né? Tem confrontos diretos, como disse o Pedro. Eu não sei se é confronto direto olhando para o primeiro lugar ou se depois vai ser um confronto direto olhando para a G4. Tá essa loucura o campeonato. Agora o Mauro chamou a atenção para uma coisa curiosa. A substituição, você olha e fala, Cebolinha vai sair, quem vai entrar? O Bruno Henrique. Mas não foi o que aconteceu. Cebolinha ficou, entrou o Bruno Henrique no lugar do Luiz Araújo e por algum momento o Tite teve Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro, os 3 em campo para depois ele tira e bota o Thiago Maia, né? Exatamente. Ele faz uma leitura do jogo que ele precisava, de repente, ter mais controle de meio campo. E essa declaração do Cebolinha, ela é muito pela maneira que o Tite, que o Flamengo se organizou para jogar com o Fluminense. O São Paulo fez isso contra o Fluminense, impôs dificuldade de marcar em cima, de pressionar. Ao mesmo tempo que é o que o Diniz gosta, o Diniz já falou isso, que ele gosta de atrair o time adversário para quebrar essa primeira linha e aí ter espaço para fazer a transição, quando dá certo. Quando dá errado, é o calcanhar de Aquiles do Fluminense. Era assim no Audax, eu joguei várias vezes contra ele no Audax, só que no Audax era isso potencializado muito mais, elevado a potência 10. O que os caras no Audax faziam era absurdo. Então, assim, era sempre muito difícil, desgastava muito marcar o Audax pressão. E quando tu saía na frente, ok, mas quando tu saía atrás ainda era pior. E o Flamengo, o Cebolinha deve ter sentido esse desgaste para conseguir marcar em cima o Fluminense com essas movimentações, com esse agrupamento, porque o Fluminense te tira uma certa organização, porque tu tem que pressionar, né? E aí os jogadores trocam muito. O Marcelo, por exemplo,
com a bola não é lateral esquerdo do Fluminense nunca, o Samuel Xavier também não. São 2 volantes, mas o Marcelo ainda é muito mais que o Samuel Xavier, né? E aí o Martinelli faz a de terceiro zagueiro. Então, assim, eu acho que isso que dificulta. E o Flamengo fez um bom primeiro tempo, só que não conseguiu matar o jogo. E no segundo tempo realmente sentiu. E eu concordo com o Mauro e com o Pedro, foi um placar justo, para mim foi justo. É de novo o Flamengo deixando de escapar pontos, né? Ele sai na frente contra o Grêmio, toma virada, ele sai na frente contra o Santos, toma virada. Hoje sai na frente, não toma virada, mas perde 2 pontos, fica com empate. Essa versão de curto espaço de tempo no jogo, Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro, você acha que isso é uma coisa de momento? 5 minutos, né? É coisa muito rápida, muito 68 rápida. para 70 e poucos. Tempo muito curto, William. Tempo muito curto e era um ajuste de time. Porque, para mim, o time do Tite para a reta final é o time do primeiro tempo hoje. Independentemente se ele vai optar por Felipe Luiz, se ele vai optar por Ayrton Lucas, porque eu acho que precisa pensar isso. Não funcionou principalmente sem bola, não só por causa do lance do gol, mas quando se exigiu o Felipe. Mas é um time de cara que vão fazer recomposição. E por que o Arrascaeta está nessa formação? O Arrascaeta vai muito bem sem bola hoje. Chega no André. De novo, bola né? no André, trava no André. Já tinha ido bem sem bola, travando o Zé Rafael no jogo contra o Palmeiras. Exatamente. Vai de novo bem sem bola. Entendeu? Então acho que fica essa questão ali do primeiro tempo. É um início de trabalho, não é um time igual do Diniz, que todo mundo que entra já está na rotação, já está na mentalidade. Esse início de trabalho do Tite, para essa reta final, esses jogos que faltam, agora 5 ou 6 jogos, não, 5 jogos que faltam. Esses 5 jogos que faltam, eu acho que a opção vai ser sempre por esses caras que fazem recomposição, Luiz Araújo e Cebolinha, e os outros vão ser opções pontuais para troca no ataque para um time que cansa. Não imagino que vai ser esse trio que a gente viu por alguns minutos. Acho que é muito pouco ainda, né? O Bruno Henrique, com 2 jogos fora, deu a oportunidade do Cebolinha fazer tudo que ele queria e que o Tite queria. Isso é curioso, né? Um Flamengo com Gabigol e Bruno Henrique no banco, Pedro e Cebolinha titulares. Isso é curioso. O Gabigol já vinha meio reserva do Pedro há um tempo. Mas o Cebolinha teve uma chance e ele vai lá no escanteio para defender, ajudar o lateral, tudo que o Tite quer. E ele foi muito bem no primeiro tempo, hein? Não, e no ataque. E no jogo anterior também. Sim, ele está crescendo jogo a jogo. Nos jogos que ele teve a oportunidade de ser titulado, que o Bruno saiu, ele deitou e rolou. O jogo Palmeiras foi o melhor em campo. Acho que foi o último agora. Ele foi o melhor, foi bem. Aquela matada um dos melhores, dele, né? Um dos melhores. O Pedro meteu 2 gols, né? Mas tudo bem, o gol decide tudo. Mas a participação, enfim, dele, enfim, ele muito bem. E isso, o Tite pensa, né? Eu acho que não tem isso no Bruno Henrique. Você tem, claro, um baita jogador, velocidade, um baita atacante. Mas, de repente, o Cebolinha está sendo um ótimo atacante e me ajuda aqui na marcação. Por isso, eu achei que o Bruno Henrique deu essa brecha e que o Cebolinha fez o que o Tite quer. E do outro lado também, não esperava o Luiz Araújo, né? Que o cara também botando o Everton Ribeiro no banco. Não é? Aí o Gerson voltou para segundo volante, Thiago também fora. Todo mundo achava que era Pulgar e Thiago. Aí, de repente, não, volta aqui Gerson e Thiago vai para o banco. O que vira um deboche quando vai substituir, né? Exatamente. Vai entrar quem agora? Não, só o Bruno Henrique, o Gabigol, Everton Ribeiro, Thiago Maia. E o que o Mauro está falando, essas construções que o Tite está... Porque assim, o Tite está... Querendo ou não, ele está testando, ele está vendo, né? Onde ele consegue... Aí ele traz o Gerson para o lugar do Thiago Maia, um pouquinho mais para trás, mas daí ele precisa compensar em outras situações. E aí entra o Cebolinha na parte tática, então assim, aí ele vai vendo. Porque assim, eu penso, o melhor time não são os melhores jogadores, não tem... Eu já vi muita gente falar assim, tem que botar os melhores para jogar. Não tem que botar os melhores. É impossível botar os melhores. Tu tem que botar os jogadores que juntos... produzem mais. Melhor, E aí o Tite está tentando achar esses encaixes. O Gerson, uns jogos atrás, ele jogou pela direita. Agora ele já volta para uma posição mais recuada, com a Arrascaeta no vértice ali. Aí, na leitura do Tite, pode ser também porque com esses 2 jogos fora do Bruno Henrique, não deu tempo também para o Tite testar mais a fundo o Bruno Henrique, para ver se ele vai conseguir entregar isso. Mas o Cebolinha já entregou, então ele vai construindo. Ele deu brecha. Ele vai construindo. Deu a chance do Cebolinha mostrar o que o Tite queria. Se ele não tivesse fora, talvez fosse ele o cara. Não ia tirar o Bruno assim, de cara. E o Cebolinha, a entrevista que ele deu depois do jogo contra o Palmeiras, né? É de quem está com sangue nos olhos. Quem quer aproveitar a chance. Você falou, é uma obsessão e tal, e precisava de sequência e tudo. É um cara que já foi muito bem com o Tite em 2019 na Copa América. A gente vive falando isso porque não é por acaso, tem jogadores que rendem bem com determinados treinadores por uma circunstância, por uma opção do treinador. E ele está crescendo mesmo nesse time. Agora, na boa, hein? Qual é a do Flamengo no campeonato, então?
A gente vai olhar para o Flamengo. Precisa garantir o G4 antes de qualquer coisa. É isso. O discurso do Tite não é da boca para fora. Ele viu um time que oscilou, ele viu um time que entregou resultados, entre aspas, caiu de rendimento e perdeu partidas 2 seguidas. Ele viu um time que hoje caiu de rendimento, segundo time, contra um time de qualidade. Ele vai ter time de qualidade pela frente. Red Bull Bragantino, vai ter o próprio Galo. São Paulo na última rodada não dá para prever, até pela mobilização que vai ter de São Paulo no campeonato ou não. Agora, ele precisa entender que a torcida precisa entender que ele está jogando limpo. É o G4, ponto. Ele precisa entender o G4. Depois, se apresentar, se emendar uma sequência, se tiver oportunidade de passar, liderança, tudo bem. Hoje precisa brigar pelo G4. E aí, Price? O campeonato está tão achatado, William, que, como o Pedro falou, daqui a uma rodada ele pode estar brigando para ser líder. Sim. Dependendo do que acontecer agora à noite e amanhã, um pontinho até. Porque a gente fala assim, né? Se tivesse ganho. Isso aí eu acho já que tem que tirar, porque já foi. Já era. Mas a gente já viu o Flamengo totalmente fora da briga pelo título. Totalmente fora. Daqui a pouco, depois do Palmeiras, forte candidato e muitos botando pela tabela, pelo time, pelo treinador, como o favorito, né? Então, assim, cara, esse campeonato é o campeonato mais acirrado e mais maluco dos pontos corridos, da história dos pontos corridos, tanto lá em cima como lá embaixo. Sim. Então, assim, hoje, eu concordo com o Pedro, hoje o Flamengo tem que usar pro G4. Na próxima rodada, no próximo programa, a gente pode estar falando diferente. Viu? É que uma coisa leva a outra, né? Nessa briga que ele precisa de somar pontos pro G4, ele pode chegar, como diz o Praia, já tô vice agora, porque tá todo mundo ali. Sim. A hora que ele for, ele ficou com 57. Tá, e ele pega o Bragantino, né? O próximo jogo ele vai a 60. Se os outros continuarem ali com 59... vamos colocar um cenário. Se o Palmeiras hoje empata, se o Botafogo empata... E o Grêmio empata, todo mundo 60. Todo mundo na mesma. Um perde, outro empata. Ele ganha do Bragantino, ele tá com 60. Aí vai começar a olhar já número de vitórias, saldo de gol, etc. Que o dele até não é bom. É 16 vitórias do Flamengo. É menor do que Botafogo, do que Grêmio, do que Palmeiras. Mas tem 18, o Palmeiras tem 17. Se acontecerem empates agora, Bragantino e Grêmio, e Palmeiras empatar, Bragantino e Grêmio, não, Bragantino e Botafogo. Um empate não é um resultado absurdo. Os dois vão ficar com 60. Nenhum resultado entre Bragantino e Botafogo é absurdo. Não é. Então os dois ficarão com 60. É. Se o Palmeiras não ganhar do Inter, vai ficar com 60. Esquece que um tem o jogo a mais e jogo a menos. Flamengo, se ganha, o próximo faz 60. Aí, claro, o próximo, para ele fazer 60, os outros todos têm que também empatar, ou perder, ou ganhar aqui também, né? Tem que contar com isso, mas você vai pro bolo ali. E é um campeonato tão maluco que se acontece o contrário, se o Bragantino ganha hoje, ele perde o Bragantino dispara dele, e o Palmeiras ganha, então assim, é muita indefinição, A história do Caixinha lá, quando ele perde, do técnico, eu não sei o que vocês pensam disso. A gente tem falado muito do fator psicológico do Botafogo, né? Mais do que um técnico, precisa de um psicólogo lá, uma psicóloga, alguém para conversar, um motivador, qualquer coisa. Fazia o que o Santos até fez, né? O Santos andou fazendo umas palestras, ele arrumou o técnico. Motivacionais. Era o Marcelo, interino tanto quanto o técnico do Botafogo. Mas, gente, aí toma um 7-1, como é que eu tiro do buraco e tal? Tá tirando na conversa, né? E aí o Caixinha diz que está faltando maturidade. Então você veja como é que são as coisas. O Bragantino está nessa posição porque ele tem um time muito bom, muito bem acertado pelo Caixinha. Acho que voto nele como melhor do campeonato, porque ele está desde o começo. O Tite chegou agora, o Abel está desde o começo, depende. E o Renato Gaúcho. Mas olha os elencos, né? Olha os elencos. Então, ele fez um trabalho muito bom para colocar o Bragantino até agora, na reta final, candidato ao título. E muito do bom futebol do time dele é a velocidade da juventude que tem o time. E agora ele acha que pesou. Ele declarou isso quando chegou. Olha, se a gente ganhar, vamos assumir a liderança. Parece que a turma não entendeu ainda o peso disso. Tomara que amanhã contra o Botafogo, que a chance continua, o time não entre mais nessa, né? De achar que, tá pesando. Será que nós não podemos ser líder, não temos competência? Teve duas chances de, né? E rateou. Rateou contra o Atlético Mineiro, rateou contra o São Paulo. Isso. E o Atlético Mineiro em casa, inclusive. E ele próprio, técnico, acha que é um fator psicológico da juventude do time. Que, por outro lado, é essa juventude que tem levado o time a essa situação, né? Com futebol de muita velocidade, enfim. Essa questão física do Flamengo não é só o calor que está fazendo essa semana, o que tem feito, né? O Flamengo está pagando o preço do ano, hein? Um planejamento lá atrás, que não foi bem feito. Está muito quente, estava muito quente. Okay. Os relatos estavam muito quentes. E o que eu acho, Praz pode falar melhor, porque o Praz viveu a bola. Você troca a todo momento treinador, você troca metodologia, carga de treino, modelos, são escolas diferentes. Então, tipo assim, você vai sentir
E não é que está treinando certo ou errado, você vai sentir. E eu acho que o Flamengo pode estar sentindo, não é que o Tite está dando treino errado, tem uma carga diferente, tem um trabalho diferente e tem uma sequência. Acho que alguém no meio de semana falou, do Flamengo mesmo, e a gente joga, o Everton, não me recordo agora, falou, a gente joga, já tem a decisão, e depois viagem, de calor, atenção, o trabalho é diferente, todo jogo é muito intenso, você precisa entrar numa rotação para você segurar o campeão da América, não é só o campeão da América. Então acho que isso acaba pesando, não tem a ver com temporada. Quantos treinadores foram, Pedro? Vamos lá, começa com Vitor Pereira. Depois Sampaoli. Sampaoli. Método completamente diferente. E Tite. 3 trocas de treinadores, mas de preparador físico foram 4, né? Sim, porque teve um problema que ele saiu. Então, assim, e assim não é dizer que é melhor ou pior, ou que nem o Pedro falou que está trabalhando errado, mas muda. É que nem um jogador. Assume um treinador novo, ele vai colocar as ideias dele, vai demorar um tempo para assimilar, né? E para assimilar treinamento, tu leva para o vídeo. Agora, a parte física, como é que tu vai botar os caras na sala? Não tem, é trabalho, é campo. E assim, e o cara tem que chegar. E tem outra coisa. Como é que tu faz as avaliações? Não é tão fácil também fazer avaliações e poder, de repente, detectar alguma coisa que tem que ser feita na parte física e fazer, porque tu não tem tempo. Não tem tempo para fazer. Então, assim, é uma coisa... Por isso que a continuidade no futebol é muito importante, dentre outros fatores, também para a parte física. Né? É verdade. Não sei qual foi o jogador que falou isso, a troca de treinador... O Maicon, zagueiro do Vasco, né? Estava no Santos à época, participou do Bola da Vez. Falou, pô, troca de treinador, o cara quer de um jeito. Aí vem o treinador, ele quer que o meu posicionamento seja assim assado. Aí troca o outro que pediu de um jeito, o outro falou, vem uma terceira vida. Fica complicado. Fica complicado o cara entender tudo isso. Fala, Mauro. Só para falar um pouquinho, vamos falar mais ainda, do lado do Fluminense, que a gente está falando muito do Flamengo, porque estava nessa briga aí para chegar. E que está nessa briga pelo jogo. O Fluminense está mais tranquilo, mas o Diniz, só uma coisa, o Diniz está aprovando uma coisa que ele falou em coletiva. Falou, não é, pô, vamos respeitar, muita gente depende da gente também e tal, vamos fazer a nossa parte aqui. Empatou com o Inter, empatou com o hoje ele viu de perto, de novo, o cara que tem que ser titular no meio-campo da seleção, que começa a treinar segunda-feira, que é o André. O que jogou de novo é uma barbaridade. Ainda mais agora não tendo o Casimiro. Porque eu já achava que mesmo com o Casimiro é difícil tirar o Casimiro, tal. Mas o Casimiro deu provas e entrevistas de que precisava de tempo para se adaptar ao estilo Diniz. Que bom que a bola vai passar toda hora comigo e tal, mas e aí? Mas é um jogo mais curto, a gente tem hora que eu quero inverter o jogo, mas não é para inverter, é para ficar 8. Não dá tempo do time chegar junto, Entendeu? E agora não tem o Casimiro. E o André, cara, desde a final, né? Na final, e hoje de novo. Bom, ele tá jogando muito há muito tempo, mas hoje de novo, na frente e atrás. Então, acho que assim, amanhã em Teresópolis, o André começa treinando no time titular. E o Tite vai ter também esse tempo todo para ver se vai ser o Bruno Henrique, Cebolinha, porque dessa vez não teve ninguém, né? Do Flamengo, nem o Gerson, né, Pedro? Nem o Gerson. Nem o Gerson está na seleção. Não, o Gerson não foi. Não, levou o menino, o Douglas. Levou o Douglas, quer dizer... Você o Casemiro levou o Douglas. Então, ele vai ficar com todo mundo lá à disposição, o Tite, para esses ajustes aí que o Praz está falando. Bom, agora o Bruno está aqui, vamos ver com o Bruno de novo, vamos ver o Cebolinha, Everton Ribeiro, enfim. Tem que fazer uma baita preparação para mais uma decisão, que é essa contra o Bragantino, mesmo sendo em casa, né? Exatamente. Mas pelo lado do Fluminense... Acho que o Arias não dá nem para falar, isso é um motorzinho do time mesmo, mas o André é seleção, cara, é demais esse menino. E o Fluminense já era para ter perdido ele antes, né? Vai perder depois do Mundial, mas já era para ter perdido antes, o presidente segurou, falou, né? Mas o presidente já está sentindo que ele e o Nino, talvez, né? E é o ciclo natural do futebol, né? Não tem como. Jeito. É o ciclo natural. E vai vir outro, e vai vir outro, e vão sair outros, como já aconteceu várias vezes. É verdade. Lembrando, daqui a pouquinho a gente vai ter o Gaciba para falar da confusão que aconteceu. Meus amigos, infelizmente, um primeiro tempo muito bom do time do Flamengo, um primeiro tempo que o Flamengo marcou pressão, um primeiro tempo que o Flamengo sufocou o Fluminense, que o Fluminense não conseguia sair jogando, estava perdido, dava até para o Flamengo ter metido mais de um gol no primeiro tempo, mas infelizmente... fez um gol, felizmente, e no segundo tempo, infelizmente, o time cai de produção, né? Fisicamente, mas tudo bem, tem a parte física do Flamengo da temporada foi terrível, vários preparadores diferentes, teve preparador do Vitor Pereira, aí teve preparador do Sampaoli, aí sai o preparador do Sampaoli, vem outro preparador porque o preparador do Sampaoli bateu no Pedro, aí outra metodologia, aí sai o Sampaoli, aí vem o preparador do Tite, são 4, daqui a pouco 5 aí, preparadores físicos em um ano.
Então, assim, fica comprometido que cada um tem uma forma de trabalhar. Só que a postura também, gente, sobretudo daqueles que entraram. Os caras entraram descansados, Bruno Henrique entrou descansado, Gabigol entrou descansado, Ribeiro entrou descansado. E os caras, irmão, sabe, não tem aquele tesão, cara. O Bruno Henrique não tá jogando mais nada, cara. O Bruno Henrique não está jogando mais nada, cara. Ah, é o posicionamento do Tite, mas a postura do cara em campo não lembra aquela postura que ele tava tendo de antes. Não é questão técnica, qualidade, porque ele errou o chute, porque ele errou o passe, errou o domínio. É questão de postura, cara. O Gabriel é uma vergonha dentro do campo. Se o Fabrício Bruno falhou no gol, cara, do Fluminense, cara. O gol foi cagado, só que bateu na perna, bateu na outra, tentou pro gol. Só que, cara, a bola tá rondando ali, a área, tá rondando. Uma hora, meu amigo, a bola entra. Uma hora a bola entra, não adianta. Agora estamos dependendo da rodada aí. Muita gente já largou de mão de novo. Aí não dá mais não, Pedrão. Não dá mais não. Vamos aguardar a rodada. Eu vou esperar a rodada. Tem o jogo do Palmeiras, tá até rolando aí. Vamos ver o que vai acontecer. Inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like. Tamo junto. Saudações rubro-negras.